Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Hoje nós vamos aprender a fazer o cálculo do arrendamento de cana-de-açúcar, uma fazenda de cana-de-açúcar, né? Quanto que o proprietário da fazenda ganha, qual que é o prazo de contrato, né? E quanto ali você vai fazer o seu cálculo para você avaliar uma fazenda de cana em questão da produtividade dela, beleza? Então vamos lá? Vamos entender então como é que funciona a renda, tá, pessoal? Bom, primeiro, o meu caso é uma fazenda de 1.000 hectares, tá? Ela tem uma produtividade, vamos ver a questão da produtividade. Eu estava estudando sobre produtividade, conversando com alguns proprietários de fazendas, né? Parceiros aqui do TV Fazenda, eles me comunicaram o seguinte: depende a produção da fazenda, né? E depende muito do estado, depende muito da qualidade da terra e outros fatores que nós vamos falar já. Então ele falou que tem duas categorias de produção, né, de fazendas que produzem matéria-prima para uma usina de cana. Tem a fazenda que produz de 12 a 25 toneladas por hectare e tem a fazenda que produz de 25 a 28 toneladas por hectare. Ele falou para mim que as fazendas lá de São Paulo, que já são há mais tempo produzindo cana, já estão nesse topo de produtividade. Já as fazendas no MS, no MT, né, que é um pouco assim, vamos dizer, que estão começando o negócio, pode ter uma produtividade menor. Então o que eu vou fazer, o que eu vou propor para vocês? Como a gente está fazendo um modelo de fazenda e você, na hora de avaliar, você vai ter esse fator lá, porque eles vão te falar quanto que ela produz. Nós vamos considerar que nós vamos trabalhar com o fator 25, que seria a média entre os dois, né, entre as duas situações, né, nem lá e nem cá, vamos trabalhar com média. Então a gente vai colocar 25 toneladas por hectare ano, tá? A produção da fazenda. Essa fazenda tem 1.000 hectares, então a gente já tem dois dados. Outro dado importante: a cana normalmente é feita em ciclos de 7 anos, tá? O primeiro ano, se for o primeiro ano, um ano de abertura da área para produzir cana, esse ano ele não produz nada, tá? Então ele vai produzir ali depois de 1 ano e meio, 2 anos. Então normalmente trabalha-se o contrato de 7 anos, recebe os 7 anos, mais os cortes, são 6 cortes, tá? São 6 cortes, mas são pagos 7 anos. Então não importa se são 6 cortes, são 5 cortes. O importante é que ele paga ali 7 anos, beleza? Bom, o que mais que eu tenho que saber? Bom, eu já sei a produtividade, eu já sei que são 7 anos, eu já sei a quantidade de hectares. Agora eu preciso saber um fator, que é o fator ATR. Esse ATR é um fator que sai todo mês. Como que ele sai? Depois que fecha o mês, por exemplo, nós entramos no mês de setembro, hoje é dia 2 de setembro de 2023. Agora, em dia 31 de agosto, fechou o ATR, então tem como a gente pegar o ATR de agosto, mas a gente vai pegar o ATR de julho, que é o dado que eu tenho aqui, que é o mês anterior, que muda-se muito pouco o ATR. Essa indústria, a indústria da cana, ela varia muito pouco, é uma commodity que varia muito pouco no Brasil, tá? É diferente da soja, do milho, que tem essas oscilações, a arroba do boi, tá? Então vamos entender um pouquinho aqui. Eu fui lá na tabela, veja aí, eu vou abrir a tabela para vocês aí, olha aí a tabela, tá? Vai lá no mês de julho, tá? Vai lá no mês de julho, deixa eu lembrar aqui. Vai lá no mês de julho e aí você vai ter no final, lá do última coluna, você vai olhar aí, você vai achar o valor de julho de R$ 148,29, R$ 148,29 por tonelada. Então nós vamos pegar esse valor, R$ 149 e quanto que é? Não, R$ 148,29, R$ 148,29, que é o valor pago, né, por tonelada, né? E aí a gente vai fazer o que mais? A gente vai multiplicar isso aqui agora, pessoal. A gente vai multiplicar isso aqui pela produtividade, que são 25 toneladas por hectare, tá? Vezes 1.000 hectares, e aí a gente vai chegar no valor. Vamos lá, pega a sua calculadora aí agora, me ajuda aqui. 148,29 vezes 25 vezes 1.000. Isso aqui vai me dar 3,7 milhões. Tá? Então isso aqui ele recebeu no primeiro ano. Como são 7 anos, 7 vezes 3,7 milhões
vezes 7, isso aqui vai dar 25,9 milhões. Beleza? Vê se é isso aí mesmo. 25,9 milhões, praticamente 26 milhões. Tá? Normalmente, esses valores vão mudando, né, mês a mês, porque são calculados ATRs. Eles estavam me falando, né, esse pessoal que produz cana, estava falando que pode ser feito vários tipos de pagamento em respeito ao contrato. Os pagamentos podem ser mensais, podem ser semestrais e podem ser anuais. Tá? Então tem formas de pagar esse arrendamento de várias formas. Pode ser pago por ano ou por semestre ou por mês, beleza? Bom, aí você já entendeu, né? Se você quiser saber por mês, você divide isso aqui por 12, você vai ter. Bom, o que mais você precisa saber em questão do arrendamento para cana-de-açúcar? Eu preciso entender os fatores limitantes. Eu estava entendendo um pouco mais, né, dessa história de cana, por quê? Porque aqui no MS, né, em vários estados do Brasil, tem se produzindo cana para produzir o açúcar, para produzir o álcool, né? E cada vez mais, isso tem aumentado todo ano, beleza? Isso aí não diminui no Brasil, tá? Agora, quais são os fatores limitantes de trabalhar com uma lavoura de cana, né? Primeiro, um fator é a distância da usina. Esse fator faz com que a usina pague menos, tá, por hectare. Então, esse é um fator que limita, tá? Isso é a mesma coisa da questão da madeira. Eu vou fechar um contrato de madeira com uma fazenda que está a 30 km da minha usina e uma fazenda que está a 200 km. Vai ter diferença no frete. Esse frete, quem paga é o produtor, não é o dono da usina. Vocês entenderam? No caso da cana, o dono da usina arrenda, ele é o inquilino, tá? Ele arrenda a terra de um terceiro como eu, tá? Vamos dizer que eu sou o dono da fazenda, não quero tocar para cana, quero ter uma entrada anual aqui para mim, né? Que não é um valor pequeno. Uma fazenda de 1.000 hectares, eu vou lá e arrendo para a usina. A usina vai lá, planta, mexe a terra, arruma tudo e me paga isso aqui. Beleza? Então é isso. Tranquilo? O que mais? A distância, então, é um fator, questão do quanto que vai pagar, né, por hectare. A produtividade, que é um fator bastante limitante também. O ATR do mês, que varia mês a mês, varia pouco no Brasil, mas varia, tá? E a fertirrigação. Qual que é o problema da fertirrigação? Eu estou falando aqui coisas que me falaram, tá? E aí vocês discutem sobre isso, pesquisem mais sobre essas histórias. Mas o que acontece? Normalmente a cana, ela solta um líquido, né, da fermentação para produzir o etanol, que é o vinhoto, né? O vinhoto, né, ele é fertirrigado na lavoura de novo de cana. Então é como se fosse um vinho podre. E esse vinho podre, né, ele é irrigado de novo lá na lavoura. Bom, isso é excelente para a lavoura. É a mesma coisa que você pegar fezes animais, né, de porco, de gado, né, e dissolver isso na lavoura. Isso dá um cheiro ruim, mas você tem uma super carga, né, de nutrientes sendo transferidos para a terra, e essa terra com certeza vai responder com respeito a esses excessos, né, ou esses nutrientes que você está fertirrigando. Beleza. Só que com o tempo você faz 7, depois faz 14, depois faz 21, depois faz... Você passa lá muito tempo com essa terra, né? Quem for, por exemplo, você está lá com uma fazenda de cana, que não tem que ser plana para poder trabalhar maquinário, e é uma terra excelente, e a soja está melhor. Aí você fica naquela dúvida, puta, e aí? Eu paro esse contrato aqui, porque tem acontecido muito aqui no estado isso, fazendas que tem terra roxa, terra argilosa, tá? E tá na cana. E hoje vale mais a pena estar na soja. Então eles estão vendendo partes da fazenda, fazendas grandes, né? E transformando tudo em soja, tá? Então por quê? Porque a soja está valendo mais, está mais vantajoso no mercado. Beleza, tá? Mas os produtores de soja pensam o seguinte quando entra numa fazenda de lavoura de cana para poder abrir para soja. Ele vai entrar na terra tem uma quantidade em excesso de alguns nutrientes. E esse excesso faz com que retarde a produtividade da soja. Não sei se vocês entenderam, mas o excesso de cargas, né, de nutrientes
nessa terra de vários anos de lavoura de cana, faz com que a próxima terra que vai entrar, o próximo cultivo que for entrar, que for soja, essa soja dá uma retardada por causa desse excesso. E esse excesso pode ser o enxofre, tá? Pode ser o enxofre que tem presente no vinhoto, né? Que é um subproduto da fermentação lá da usina, beleza? Eu já fiz algumas visitas em usinas, né? Eu conheço ali a Iaco, né? A Iaco fica ali em Chapadão do Céu, na região ali de Chapadão do Sul. Excelente a região de soja, região que o pessoal planta algodão. E tem lá fazendas e mais fazendas de cana, né? A região muito bonita, a região que chove bastante, alta, né? E o pessoal, a indústria é fantástica, é um negócio fantástico. Eles estão produzindo só o álcool ainda, né? Eu não sei se entrou operação a produção de açúcar, né? Porque daí já muda um pouco ali a questão da rota sintética ou da rota de reação, né? Mas é um negócio que está no Brasil. O Brasil tem explorado essa indústria de cana faz muitos anos. Ainda existe, em São Paulo existem muitas destilarias, né? No Paraná existem muitas destilarias, aqui no MS existem algumas, né? Então essas destilarias normalmente elas estão próximas de lugares que tem escoamento fácil, né? E às vezes esse combustível é até enviado por trem, né? Em vez de ser por caminhões. Então tem tudo a ver a questão de logística, onde que vai ser instalada essa usina, tá? E tem que ter matéria-prima para a usina, não adianta ter, porque a cana, como ela é muito barata por tonelada, veja aí, olha o valor por tonelada, né? Por hectare. Então você vai ter um valor muito pequeno. Então o que acontece? Você tem que ter um volume grande e tem que ter uma logística fácil, tá? Então por isso que quanto mais longe a usina, mais vai variar esses fatores que eu estou falando para vocês, beleza? Então é isso aí que você tem que ficar esperto na hora de avaliar uma fazenda de cana-de-açúcar, beleza? Passei todas as dicas aqui para vocês, agora você sabe, tá bom? Agora faça seus contas e tenha muito sucesso aí, tá? Quando surgir um negócio desse, você já vai saber fazer. Um grande abraço, Deus te abençoe e até mais. Valeu, tchau, tchau.